Qual o tema de hoje? Você ainda lembra? Rei da chamada. Vamos ressuscitar os mortos. Aleluia. Aleluia. Posso depois não conseguir falar, então vou falar logo. Eu quero indicar esse livro, Marcos Honório Júnior. Quem conhece Marcos Honório Júnior? Ele é do nosso ministério, um grande ministro do Evangelho, um grande mestre, um dos meus fãs. Eu sou até suspeito de falar, irmão, mas esse livro, Maravilhosa Esperança, ele fala de ressurreição dos mortos e juízo eterno, como eu não li em nenhum livro até hoje. Eu já li vários livros dentro dessa área de escatologia, e ele vai muito profundo nesse tema. Ele estava no azeite aqui quando escreveu esse livro. Amém, irmãos? E tem lá na nossa livraria. Então, vamos lá. Nós estamos falando, na verdade, nós estamos em cima da passagem de Hebreus o quê? Quem lembra? Hebreus 6. Nós estamos falando várias quinta-feiras sobre o quê? Doutrinas básicas, não é verdade? Então, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 5, verso 11. Abra ou ligue sua Bíblia. Irmãos, essas doutrinas básicas, seria bom que nenhum crente estivesse faltando. Não é verdade, pastor? Porque esses assuntos são a base do Evangelho de Cristo. É a base da nossa fé. Olha só o que diz no verso 11. Quanto a isto, temos muito que ensinar. Deixa eu ver qual versão que estou lendo aqui. Vou colocar na... está escrito, está aqui. Beleza. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios, negligentes. Próximo versículo, por favor. Próximo versículo, versículo 12. Você pulou um versículo aí. Pois com efeito, quando devi ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. Fala, irmão, de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou doutrina de Cristo? Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, a primeira vista que nós lemos, quando nós lemos essa passagem, dá a entender que eles não sabiam, não é? Mas, na verdade, eles sabiam. Eles só não estavam praticando, só não estavam vivendo, só não estavam crendo. E o apóstolo, que eu não sei qual foi, e quase que falei Paulo. Pode ser, né? E o escritor aos Hebreus, ele falou, olha, eu tenho que ensinar vocês de novo. Vocês se tornaram negligentes no ouvir, ou seja, eles até ouviram, mas foram negligentes. Ouviram, mas aqui, saiu aqui, né? Próximo versículo. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Então, doutrina básica é o quê? É leite. Que coisa, né? André, então a gente vai falar sobre leite? Não, a gente vai falar sobre leite não, mas a gente vai falar sobre doutrina básica. Agora, Hebreus verso 11, capítulo 6, que é o nosso texto base das quintas-feiras. O tempo que temos falado. Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6, verso 1. Hebreus 6, verso 1. Foi. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, ou seja, a doutrina básica de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, na verdade, o escritor aqui está falando que a gente tem que avançar esses assuntos. Nós temos que sair do elementar, temos que sair do básico. Mas é interessante que alguns saem do básico sem aprender o básico. Que loucura, né? A pessoa quer aprender
os significados da Arca da Aliança, os seus mínimos detalhes. Ele não entendeu nem o que é batismo nas águas. Não é isso? Isso é muito estranho, né? Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensino de batismo, né? Imposição de mãos. Ele não está falando, não está colocando, estou falando. Né? Amém. Ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Todos esses assuntos são básicos. Isso me fala algo no meu coração, irmãos, que se em algum ponto desse eu não estou bem resolvido, isso vai me causar algum dano. Não estou falando, o que eu vou falar agora não é para você ficar examinando o seu irmão, mas é para você se examinar a si mesmo. Mas compreenda comigo, se quando você vê um cristão desmoronando por aí, com certeza um desses fundamentos não estava muito bem. Imagine bem, como que um crente vai viver uma boa vida em Cristo se ele não souber, não aprender, não praticar o arrependimento? Como que um cristão vai viver bem se ele não tiver fé em Deus? E se eu digo que eu tenho fé em Cristo Jesus, por que eu não quero me batizar nas águas? E se eu digo que eu creio no poder do Evangelho em Cristo, por que eu não venho aqui na frente quando alguém me convida para me receber a cura ou receber o batismo do Espírito Santo? Eu não creio nesse negócio de imposição de mão, não. Você observa que são todos assuntos básicos? Agora, se eu creio que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu entendi o que é arrependimento, entendi o que é imposição de mãos, por que eu ignoro a doutrina de juízo eterno, ressurreição dos mortos? Que são dois, podemos dizer que são dois pilares da escatologia. E se você estudar a Bíblia, se você pesquisar, você vai ver que as doutrinas da escatologia ela ocupam um espaço de 33% da Bíblia. Imagine bem, você ignorar 33% do que Jesus Cristo deixou para nós. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, isso quer dizer, irmãos, que cada um desses elementos ele vai causar alguma coisa benéfica em nós, na nossa fé. Ele vai produzir alguma coisa, e a falta dele também vai produzir alguma coisa que não é o que Cristo planejou para nós. E a doutrina das últimas coisas, ou o assunto que nós estamos falando, a ressurreição dos mortos, eu quero falar que, a princípio, que ela vai, no mínimo 3 coisas ela pode produzir em nós: temor e reverência. Durante muitos anos, isso trouxe mais, foi terror, né, pastor? Terror. E escatologia, o terror dos crentes, né? O bicho que sai do mar, 7 cabeças e 10 chifres, a besta, o anticristo, era para assustar mesmo, né? Mas não, irmãos, eu vejo o seguinte, que quando eu estudo esses assuntos, isso gera em mim mais temor. Rapaz, o que está para vir é terrível. E Cristo me salvou, Cristo me lavou, Cristo me redimiu. E eu não vou precisar passar por nada disso. Isso me causa temor, reverência. E outra coisa que desperta em nós, irmãos, e tem que despertar, é a expectativa do retorno de Cristo. Amém, irmãos? Esse tema tem sumido de algumas igrejas, mas aqui a gente fala sobre isso. Fala, teu irmão, a gente fala aqui sobre o retorno de Cristo. A gente fala, irmão. Outra coisa que gera em nós é a consciência de eternidade. Fala, teu irmão, você é eterno. Irmãos, a consciência de eternidade, ela vai nos ensinar muitas coisas boas. Você não vai sofrer tanto. Você sabe por que às vezes nós sofremos tanto pelo aqui e agora, o que você tem, o que você não tem? Que às vezes a pessoa acha que tem pessoas que acham que ele só sofre pelo que não tem. Não, tem pessoas que sofrem também pelo que tem. A pessoa adquiriu um carro, agora ele está sofrendo porque ele não está conseguindo manter o carro. Ou então ele está com medo de ser roubado. Né? Poxa, você criou tanto para ter um carro, agora está com medo de ser roubado? O Deus que te deu o carro é o Deus que guarda teu carro. Mas a consciência da eternidade, irmão, vai fazer você viver leve. Você tendo ou não tendo. Porque você vai entender que tudo aqui é passageiro.
Você vai entender que a tua vida, na verdade, nem começou ainda. Nós estamos apenas no pequeno pontinho. Esse espacinho de tempo aqui da eternidade é só um pontinho que você está vivendo agora. Existe uma eternidade. Então, você estudar esses assuntos vai despertar nisso. Rapaz, tem muita coisa ainda para acontecer. E depois que tudo isso acontecer, aí que vai começar uma eternidade com Deus. Amém, irmãos? Irmãos, é necessário nós falarmos sobre tipos de ressurreição. A Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram. Alguém lembra de algum nome aí? Lázaro. O filho da viúva, Dorcas. Quem já ouviu falar sobre Dorcas? Foi uma mulher de grandes obras, fez obras maravilhosas para várias mulheres e ela morreu. E essas pessoas, elas morreram e ressuscitaram. Ou seja, elas retornaram à vida. Nós chamamos disso o milagre da ressurreição. Mas adivinha, você viu Lázaro por aí? Viu? Viu o filho da viúva de volta aí? Viu Dorcas? Não. Com certeza ela voltou a morrer de novo. Essas pessoas morreram. E ainda existe um outro tipo de ressurreição que é necessário nós falarmos, que é o novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Amém. Se você não nasceu de novo, hoje é dia. Amém. Eu quero ler, não precisa colocar aqui agora. Olha só, Efésios 2:4. Se você quiser, depois eu passo os versículos para você. Nós vamos falar muitos versículos, amém, irmãos? Amém. Você está com o coração aberto para isso? Amém. Amém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando você creu na mensagem do Evangelho, você ressuscitou com Cristo. E naquele momento que você ressuscitou com Cristo, você se assentou com Cristo nas regiões celestiais. Amém, irmãos? Isso já aconteceu. Fala para o irmão, isso já aconteceu. Eu já estou assentado com Cristo. Não, André, eu estou sentado no banco aqui da igreja do pastor Marcelo. Não, amor, você está sentado com Cristo. Amém? Você pode estar aqui fisicamente, mas espiritualmente você está sentado com Cristo. Deixa eu falar para você uma coisa, um rei, ele não é só rei quando ele está sentado lá naquela cadeira do trono do rei, não. Ele, em qualquer lugar, ele é rei, irmão. Fala, teu irmão, você reina com Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos assentados com Cristo. Você entendeu essas duas ressurreições? Amém, entendeu, né? E agora nós vamos falar realmente do nosso tema, ressurreição eterna. Eu quero já Daniel 12, por favor, e depois João 5. Daniel 12, verso 2. Irmãos, a Bíblia fala de duas ressurreições e dois destinos diferentes. Olha só o que diz. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você está aqui, irmão? Ah. Ela tirou, né? Fala, eu vou ressuscitar para a vida eterna. Amém, irmãos? Ela botou lá? Botou, né? Daniel, irmãos, ele teve essa revelação de Deus. Ele viu, Deus falou com ele que alguns iam ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para vergonha e condenação eterna. Então quer dizer que todos vão ressuscitar sim, mas há diferença. Tanto no destino como também o tipo de ressurreição. E nós vamos aprender muito sobre isso. Agora vamos ler também o que Jesus disse, porque Jesus fala alguns detalhes mais interessantes ainda. João capítulo 5, verso 28. Evangelho de João, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ou da condenação.
Na minha Bíblia está na condenação. Ou seja, irmão, nós vemos aqui que existe 2 tipos de ressurreição e 2 tipos de destino. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, irmãos. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna com Deus. Só que aqueles que não creram, a Bíblia diz que aquele que não crê ele já está condenado, ele vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, separação eterna entre Deus e os homens. Mas a Bíblia fala sobre uma ordem, 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia nos fala sobre uma ordem de ressurreição. Embora que esse versículo está falando do quadro todo, mas não vai acontecer no mesmo momento. Amém, irmãos? Amém. E nós vamos falar bastante sobre isso. A ressurreição não vai acontecer tudo no mesmo momento. Daniel, ele viu o quadro todo pintado, todo pronto. Mas Paulo, ele foi separando ponto por ponto. Amém, irmãos? 1 Coríntios 15, por favor. 1 Coríntios 15, verso 22 e 23. Que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de quem? De Cristo. Cristo é as primícias. Ou seja, as primícias, irmãos, são os primeiros frutos de uma colheita, de uma plantação. E Cristo, ele foi feito as primícias daqueles que vão ressuscitar. Ou seja, se houve uma primícia, então vai haver mais frutos. Se houve os primeiros frutos, então vai ter uma grande colheita. Aleluia. E é aí onde nós entramos. Cristo é a garantia. Assim como Cristo ressuscitou, eu e você, nós também vamos ressuscitar. Cristo é a nossa garantia. Irmãos, é espantoso como que nós nos identificamos com Cristo na Bíblia, do início ao fim. Nós somos idênticos com Cristo. Que é isso, André? Isso não é soberbo? Não, irmão. Fica tranquilo. Apocalipse 20, se você conseguir me acompanhar, fala do grupo chamado Primeira Ressurreição. Fala, eu faço parte desse. Apocalipse 20, verso 5 diz assim, e 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Irmão, bem-aventurados somos nós. Amém. Nós vamos fazer parte da primeira ressurreição. Aleluia. A Bíblia fala de 2 grupos, um da primeira ressurreição, um da segunda ressurreição. Nós fazemos parte do grupo da primeira ressurreição. Sobre este, olha só, não tem o poder a segunda morte, ou seja, separação eterna de Deus e o homem, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Irmãos, nós vamos ressuscitar primeiro, nós somos os primeiros a ressuscitar, nós fazemos parte da primeira ressurreição, e a Bíblia fala, nos garante que sobre nós não tem mais o poder da segunda morte. Ou seja, se você for ressuscitado com Cristo, glorifica a Deus, agradece, só agradece. E a Bíblia ainda fala, olha, que nós vamos ressuscitar e nós ainda vamos reinar com Cristo. Você está feliz com isso? Então quer dizer que aquele que ressuscita na segunda ressurreição, o poder da segunda morte tem domínio sobre ele? Sim. Já era. Deu ruim. E a Bíblia fala também, irmãos, do arrebatamento. Aleluia! Que se encaixa perfeitamente na ressurreição. Qual é a diferença, André? A diferença é que quem estiver vivo, ele vai ser arrebatado, mas ele também... Não vou falar agora, daqui a pouco eu falo. Vou deixar guardada essa pérola aqui. Vai ter uma diferença. Aquele que estiver vivo, ele vai ser arrebatado. E aquele que estiver morto, ele vai ressuscitar. Vamos ler um versículo que fala sobre isso?
1 Tessalonicenses, coloca aqui, 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17. Irmãos, embora alguns vão ser arrebatados, outros, mas a Bíblia fala que todos nós vamos passar pelo processo de ressurreição. Vou falar mais à frente sobre isso aí, sobre o poder da ressurreição. Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo, está aqui? Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, Deus, neste momento aqui, ele sai de algum lugar abaixo desse aqui, ou seja, ele vai descer em algum céu. A Bíblia fala de 3 céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem ressuscita primeiro? Os mortos em Cristo. Novamente, a Bíblia faz questão de falar. Os mortos em Cristo que ressuscitam primeiro. E a Bíblia fala depois, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele aqui. Porque alguns falam, não existe arrebatamento na Bíblia. Aqui, ó, está aqui, ó. Você achava que não estava escrito isso na Bíblia, está escrito. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem, irmãos? Os mortos em Cristo. Entre as nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, eternamente com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Para sempre com o Senhor, irmãos. Vai acontecer muita coisa depois, mas você vai estar para sempre com o Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, por incrível que pareça, tem pessoa até famosa na internet que não crê mais no arrebatamento. Mas eu creio no arrebatamento. Você crê no arrebatamento, irmãos? Muito em breve, irmãos. Muito em breve, falta pouco. Nós seremos arrancados. A palavra arrebatamento quer dizer arrancar com grande força. Nada vai nos segurar nessa terra. Nenhuma gravidade vai nos sustentar, irmãos. Nada vai nos segurar nessa terra, nada. O justo juiz, que é Cristo, ele vai nos tirar do momento terrível que essa terra vai passar. E nós seremos arrancados com grande força. Amém, irmãos? Seremos arrebatados e vamos nos encontrar com nossos irmãos. Eu não sei o que é melhor, que se é ressuscitar ou se é ser arrebatado. Rapaz, mas já pensou ser ressuscitado? Os farelos lá, daqui a pouco, o seu pó começar a se juntar. Rapaz, eu queria ver o Hollywood fazer isso. Queria ver o Hollywood fazer isso. Não quer não? Não quer morrer não? Amém. Amém. Mas interessante, você pode ter essa esperança que eles estão falando, sabia? Olha só que o apóstolo Paulo ele falou. E nós, os que ficarmos vivos. Eles se incluíram, irmãos. Olha, nós, os que ficarmos vivos. Isso mostra, sabe o quê? Que a vida, que o arrebatamento da igreja pode ser eminente, de repente. Olha com o apóstolo Paulo, e nós os que ficarmos vivos. Olha a expectativa do apóstolo Paulo. Você pode estar vivo nesse momento. Amém, irmãos. Glória a Deus. André, mas faltou outro grupo, que são o quê? Os que não são de Cristo. Fala teu irmão, deu ruim. Deu ruim, aqui deu ruim. André, não existe purgatório? Não existe. André, mas e se eu falar para o meu parente lá e sobe a escadaria lá 30 vezes para ver se eu consigo ter direito? Não, não tem, irmão. A Bíblia diz, depois da morte segue-se ao juízo. Acabou. Você define a sua salvação, o seu destino eterno hoje. Até um julgamento que o pastor vai falar na próxima quinta-feira, o julgamento não é para definir se você está salvo ou não é, abençoado. Você é salvo por Cristo Jesus. Você é salvo porque crê em Jesus e ou você vai ser condenado porque não crê em Jesus. É simples assim. Fala, mas eu sou salvo. Em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Os que não são de Cristo. Apocalipse 20, verso 5. Apocalipse 5, 20, verso 5. Essa ressurreição aqui, irmãos,
vai acontecer no final do reino de Cristo. Olha só, eu vou falar o que é isso. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Próximo versículo. Verso 6. Bem-aventurado e santo, aquele, nós até já lemos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Deixa eu fazer um alto resumo para você. Cristo vem, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estiverem vivos são arrebatados. Depois vai acontecer um grande momento na história da humanidade que nunca viveu, que a Bíblia chama de grande tribulação. Será um período de 7 anos de tormento, de sofrimento, onde o anticristo vai dominar sobre essa terra. Muitas coisas ruins vai vir, a Bíblia chama desse período o período de ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. É um período realmente da disciplina de Deus sobre aquele que resistiu ao evangelho de Cristo. Fala, eu não faço parte disso. A Bíblia fala que o anticristo ele vai vir para aqueles que rejeitaram Cristo. Se você depois quiser essa referência, eu posso passar para você. Nós não temos parte nisso, irmãos. E Deus não é injusto para nos deixar, depois de nós termos crido no evangelho, e nós agora ficarmos aqui juntamente com o anticristo. Fala, esse período eu não estou aqui. Então, depois desse período de 7 anos de tribulação, de sofrimento sobre essa terra, Jesus Cristo vem. E tem um grupo, não li, porque não dá tempo para a gente falar, ficaria muito longo. Tem um grupo que também vai ressuscitar quando Cristo vir. No final da grande tribulação, Jesus Cristo se manifesta realmente em glória. A Bíblia diz que ele vai vir montado num cavalo branco, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a terra vai ver, toda a humanidade vai ver. O céu vai se rasgar, irmão. Imagine a cena. Falta pouco, irmãos. Falta pouco. Cristo vem, irmãos. Aleluia. E nesse momento, irmãos, pessoas durante a grande tribulação, elas vão crer no evangelho. Se tem alguém aqui que não recebeu Jesus, eu aconselho você não estar aqui. Não vai ser mole não, irmão. Mas pessoas, Deus é tão misericordioso, né? Vai ser a última chance da humanidade perdida. Mas a Bíblia fala, irmão, que tem pessoas que não vão se arrepender, nem com o juízo caindo sobre eles. Eles vão blasfemar mais ainda contra Deus. Não pense você que todos os seres humanos vão se arrepender. Não, irmão. Tem pessoas que vão se rebelar mais ainda contra Deus. Será um período de muita rebelião, na verdade. Mas será também um período de salvação. Olha só que contraste. Pessoas vão crer na mensagem do Evangelho. Olha como é importante nós continuarmos pregando o Evangelho. Deixar mensagens gravadas aí, né? Deixar várias mensagens, tudo que é lugar que nós podemos colocar. Pessoas vão ser salvas nesse período. E elas vão morrer, vão ser degoladas, vão ser arrancadas a cabeça mesmo. Mas só que Cristo vai ressuscitá-los também. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar e vão reinar com Ele 1000 anos. E nós também estamos nesse grupo, que já ressuscitamos lá atrás. E a Bíblia fala que eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo 1000 anos, mas os restantes dos mortos não vão ressuscitar. Por quê? Eles não fazem parte dos que são de Cristo. Eles fazem parte daqueles que não são de Cristo. Aqui, irmãos, fechou. Embora que tenha as duas testemunhas também que vão ressuscitar também, elas também fazem parte do grupo da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Ou seja, no mínimo tem esses 3 grupos. Tem a igreja, tem os mártires que vão receber Jesus Cristo durante a grande tribulação, e tem 2 pessoas que a Bíblia chama de 2 testemunhas, que vão profetizar, que vão pregar o evangelho, que vão falar do evangelho, que vão fazer coisas extraordinárias. Mesmo assim, pessoas não vão crer neles, não vão crer em Deus. Mas a Bíblia fala que essas 2 pessoas, de carne e osso, o anticristo vai matá-los, vai vencê-los, mas eles vão ressuscitar.
Ou seja, no mínimo nós temos esses grupos. A igreja ressuscita. Os mártires que receberam Cristo durante a tribulação ressuscitam. E esses dois homens de Deus vão ressuscitar também. Aqui fechou a primeira ressurreição. Daqui para frente não tem mais salvação. Quem morreu ou quem ficou, acabou. É sério, mano. Mas eu estou salvo. Amém, glória a Deus. O pastor vai detalhar mais, irmão, mas a segunda ressurreição vai ser o juízo. Vai ser no juízo final. A Bíblia chama de o juízo do grande trono branco. Agora que eu falei já sobre as duas ressurreições, eu quero dar um pouco de atenção sobre a nossa ressurreição. Você está feliz? Está animado, irmãos? O que é, André, de fato a ressurreição do justo? Tá, eu vou ressuscitar. E aí? Irmãos, tem tanta coisa. A gente poderia começar a pregar tudo de novo, só a partir daqui. A ressurreição dos salvos, irmãos, é a redenção do nosso corpo. Quando você recebeu o evangelho, o que foi salvo? O teu espírito. E o que tu faz com o sacachola aqui? Renova o teu corpo. Você subjuga. Senão ele te pega e te tomba. Esse é o processo. O meu espírito foi salvo em Cristo Jesus, quando eu crio no evangelho. A minha mente está sendo salva quando eu renovo minha mente com a palavra. E o corpo? Faltou o corpo ser salvo. É aqui que entra a ressurreição. A ressurreição do justo é a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós vamos ser plenamente salvos, espírito, alma e corpo. Ou seja, acabou. Está feito. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos. Aqui está falando da natureza. Não só ela, mas nós mesmos. Que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, o cristão tem que ter essa expectativa, essa esperança em seu coração, de ser redimido desse corpo. Porque esse corpo, você concorda comigo que ele é corruptível, que ele todo dia está morrendo, todo dia ele está envelhecendo. Mas um dia esse corpo vai ser diferente. Eu vou devagar. Vai ser diferente. Coloca aqui Coríntios 15. 1 Coríntios, de novo, 15. Se você quer entender muito sobre ressurreição, leia Coríntios 15. O apóstolo Paulo falou um capítulo só sobre ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 51. Olha só o que diz aqui. E versículo 52. Deixa, na verdade, aberto aí. Eis que vos digo um mistério. Fala, deixou de ser mistério agora. Nem todos dormiremos. Aqui se dormir é morrer, irmãos. Tem muita coisa para falar, mas vamos passar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas transformados seremos todos. Alguns vão ressuscitar dos mortos. Outros vão ser arrebatados. Mas todos vão ser transformados. Todos vão receber a redenção do seu corpo. Espírito e alma e corpo plenamente salvos. Verso 52. No momento, no abrir e piscar de olho. Tem uma versão que fala piscar, porque não é abrir e fechar. Fechar, você pode levar um dia inteiro sem abrir o olho, né? Tem gente que consegue, né? Fecha o olho 9 horas, só abre meio-dia. Alguém precisou ir, mano. Não faz parte da mensagem, não. Alguém precisou ir. No momento, no abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos, aqui está falando da igreja, tá? Ressuscitarão incorruptível. Você prestou atenção? Os mortos ressuscitarão, nós ressuscitaremos, irmão, incorruptíveis. Todos nós vamos ser incorruptíveis. Se você quer dizer isso, vou falar muito simples. É impossível de ser corrompido. Você vai ser impossível de ser corrompido.
Tem mais coisa. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Esse corpo aqui que é corruptível, você concorda comigo que esse corpo aqui, se você demole, ele te leva para o que é errado. Ele se corrompe, tanto a sua própria estrutura, quanto também ele pode nos corromper, nos levar para o pecado. Mas esse processo de corrupção vai acabar aqui, irmãos. Você vai ser impossível de se corromper. E o que é o corpo mortal se revista da imortalidade. Fala, teu irmão, você vai ser imortal. Ou seja, não tem como te matar. Você vai ser imortal, irmãos. Próximo versículo, continua passando. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Próximo versículo, tem coisa boa aqui ainda. Onde está a morte, a tua vitória? Você vai poder dar esse brado, irmão. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Próximo versículo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você sabe o que nós acabamos de ler aqui? Vou te explicar para você o que aconteceu aqui. A força da morte era o pecado. Ou seja, o que te aprisionava, o que me aprisiona, o que poderia me aprisionar na morte, era o pecado. Esse é o que a morte poderia fazer comigo. Mas tem uma coisa. Jesus venceu o pecado. Falamos, Jesus venceu o pecado por mim. Mas só que isso não estava completo. Porque eu ainda continuava corruptível. Jesus venceu a morte e eu me tornei corruptível. Você entendeu? Ou seja, morte, cadê a tua força contra mim? Jesus venceu o pecado, eu me tornei incorruptível. Eu agora sou imortal. Acabou, você não tem mais poder sobre mim. Assim como Jesus, irmão. Olha como a identificação nossa com Cristo é absurda. Assim como Jesus. A Bíblia fala que os grilhões da morte não poderam prender Jesus. Os grilhões da morte perdeu o poder sobre Jesus. Os grilhões da morte também não vai ter mais poder sobre nós. Porque nós vamos vencer o pecado definitivamente. Nós vamos vencer a morte definitivamente. Acabou o reinado dela sobre nossa vida. Isso é forte, né, irmãos? Nesse momento, irmão, você vai poder. Cadê inferno a tua vitória? Isso aqui o apóstolo Paulo, ele estava zombando mesmo, irmão. Ele não estava assim, não era só uma frasezinha de efeito, não, ele estava zombando. Morte, cadê os teus grilhões contra mim? Você está falando, inferno, cadê essa vitória? Me mostra agora a tua vitória. O apóstolo Paulo estava zombando. Nós vamos poder zombar da morte. Nós vamos poder zombar do inferno. Cadê o inferno, a tua força? Cadê a tua vitória? Isso é forte, né? E deixa eu falar para você como que vai ser o nosso corpo. 1 João 3, verso 2. 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Fala, teu irmão, isso já é muito bom. Fala, teu irmão, isso já é muito bom, hein? Rapaz, ser filho do Criador do Universo. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, que é isso? Sim, ha, isso é motivo para você rir. Rapaz, se você não rir com o versículo desse, eu não sei não. Eu vou ler novamente. Amados, agora somos filhos de Deus. E está muito bom. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhante a Ele. Semelhante a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Irmãos, eu hoje não posso ver Jesus, Deus, em toda a sua glória.
mas eu vou poder ver. Porque eu vou ser imortal, eu vou ser incorruptível, eu vou ser igual a Jesus no corpo de glória. Olha só que diz em Filipenses 3:20. Não precisa colocar ali não, se conseguir. Pois a nossa pátria está nos céus. Filipenses 3, verso 20 e 21. Ah, já botou, tá rápido, hein? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Irmãos, a sua pátria não é essa terra, é o céu, é celestial. Você é celestial, fala ao teu irmão, você é extraterrestre. Você é ET. É por isso que você é tão diferentão. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Nós aguardamos Ele, irmãos. O Senhor Jesus. Próximo versículo, versículo 21. Aqui que está a pérola. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual. Que isso? Para ser igual ao corpo da sua glória. Você vai receber um corpo igual de Jesus. Eu vou receber um corpo igual de Jesus. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Você vai receber um corpo igual de Jesus. E você lembra como era o corpo de Jesus? Embora que ele ainda estava um pouco limitado depois que ressuscitou. Jesus comia churrasco e atravessava a parede. E a Bíblia ainda fala que ele saiu da frente, perto dos judeus, levantou assim a voo, saiu voando. Eu vou voar de verdade. Eu vou ser melhor que Superman. Superman voa de mentira. Eu vou voar de verdade. Eu vou atravessar a parede de verdade. Você também, fala teu irmão, você também. Irmãos, que corpo é esse? Rapaz, Jesus comeu churrasquinho lá com ele lá e atravessou a parede. André, você está inventando? Não, irmãos, a Bíblia fala que os discípulos estavam no local totalmente fechado, eles estavam com medo de serem mortos, perseguidos, e eles se trancaram lá. Eles não ficam em Jerusalém, ficaram mesmo trancados. De repente, Jesus apareceu lá. Eles pensaram que é um fantasma. Não, não é um fantasma, não, sou eu, mestre. Jesus, irmãos, ele é o exemplo de mais ou menos como o nosso corpo vai ser. Romanos 8, verso 18. Romanos 8, verso 18. Irmãos, a Bíblia fala que uma glória será revelada em nós. Olha só o que diz. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Eu quero parar um pouco desse primeiro parte, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente, irmãos, o sofrimento que você pode passar hoje não pode ser comparado. Tem versões que diz que o sofrimento que nós passamos nesse tempo é indigno diante da glória que vai ser revelada em mim. Às vezes nós entendemos, nós aprendemos, não, eu um dia vou para a glória, eu vou para o céu. Não, querido. O grande tchan da coisa é você. A glória de Deus vai se revelar em você. O grande, como posso dizer, o clímax, né? Clímax. Falei certo? Não sei. É a glória de Deus ser revelada dentro de você. Que isso, André? Deus vai fazer isso comigo? Vai. Na verdade, Ele já fez, que para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Já está feito isso. O sofrimento do tempo presente, irmão, não pode ser comparado com a glória que será revelada em nós. A glória vai ser revelada em você, vai ser revelada em mim.